Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Os meus agradecimentos, aos nossos agradecimentos pelo facto de terem vindo até nós, para além de se terem envolvido na defesa de uma causa que consideram certamente que é importante para Cantanhede e não só, para os municípios vizinhos também. Estamos aqui, portanto, estou eu, que me chamo Fátima Ramos, sou deputada pelo PSD e, neste caso, sou a deputada relatora em relação a esta petição. Aproveito já para dizer que, dado que esta petição tem 2.231 assinaturas, ela não vai ser presente em plenário, ela será objeto de elaboração de um relatório que depois vai ser apresentado na Comissão de Saúde e sobre o qual vos vão dar conhecimento. Depois tenho comigo aqui também a deputada Raquel Ferreira, que é eleita pelo Distrito de Coimbra pelo Partido Socialista, e o deputado João Paulo Barbosa de Melo, que é eleito também pelo Distrito de Coimbra na lista do PSD. Eu começaria por pedir, de uma forma rápida, aos membros da delegação para se apresentarem. E antes disso também dizer-vos que têm neste momento, terão 10 minutos para apresentarem a vossa causa, a causa que estão a defender. Depois de apresentarem essa mesma causa, faríamos uma ronda única pelos senhores deputados, em que cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos, e no final os senhores terão um tempo para resposta de 10 minutos. Eu sei que o primeiro peticionário foi o Sr. Carlos Sérgio Ramos de Oliveira, embora eu conheça praticamente todas as pessoas que aqui estão, mas porque temos que ter registros, inclusivamente, eu pedia para cada um, de forma muito rápida, se apresentarem e depois para apresentarem o assunto. Muito bem, muito boa tarde a todos. Em termos de apresentação, não sei quais são os parâmetros que é que eu identifico, o meu nome é realmente Carlos Sérgio Negrão, portanto estou aqui na qualidade de primeiro subscritor da petição em causa. E basicamente é essa a qualidade pela qual aqui estou, apesar de ter outras valências aqui, nomeadamente neste assunto, mas hoje é essa a qualidade em que aqui estou. Muito boa tarde a todos, chamo-me Nuno Miguel Pessoa Caldeira, estou aqui na qualidade de segundo peticionário também desta subscrição. Estou também em representação da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, sendo eu o Presidente da Junta. Um minuto, Sr. Presidente da Câmara, para dizer que, entretanto, chegou o deputado Pedro Frazão, que representa o Partido Chega. Muito boa tarde a todos, e é um prazer estar aqui novamente, não por estes motivos, mas porque continuamos a lutar pelo mesmo assunto. Neste caso, estou aqui na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede. João Moura, Presidente da Assembleia Municipal de Cantanhede. Ok, penso que me faziam fazer ouvir, mas de qualquer forma sou também um dos assinantes desta petição e honestamente sou um dos colaboradores do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, portanto não consigo destituir-me desse papel de colaborador, mas estou obviamente pela causa comum e cívica. Francisco Girão. Sou Pedro Cardoso, sou também um dos subscritores da petição e participante da mesma e, enfim, paralelamente acabo por ser também autarca e, portanto, legítimo representante da comunidade. Boa tarde a todos, meu nome é Célia Simões, sou habitante do Concelho de Cantanhede, especificamente na União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, e sou vereadora da Saúde. Muito agradeço, aproveito para informar que, entretanto, se juntou também o deputado Guilherme de Almeida, que também representa o grupo parlamentar também do PSD. Então, se calhar ao primeiro subscritor, para nos apresentar a causa. Muito bem. Excelentíssima Senhora Deputada Relatora, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, não poderia começar a minha intervenção sem agradecer previamente a disponibilidade para estarmos aqui, alguns novamente, de forma a sinalizarmos o que são ainda as nossas preocupações em relação ao tema identificado nesta petição. Portanto, para ser mais fácil a introdução do tema em causa, eu vou ler o texto que é curto da petição em causa.
Os abaixo-assinados, considerando que o processo de fusão do Hospital Arcebispo João Crisóstomo Cantanhede no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra vem sensibilizar Vossas Excelências para a importância de manter a identidade deste hospital enquanto hospital de proximidade que serve as populações dos concelhos de Cantanhede e Mira, sendo urgente a criação de uma resposta não programada à doença aguda que permita o atendimento dos cidadãos a qualquer hora do dia e, eventualmente, da noite, e evite, assim, a sua deslocação para Coimbra por situações de pouca gravidade. O Hospital Arcebispo João Crisóstomo, para além de manter o seu perfil assistencial, deverá alargar as especialidades de consulta externa, passar a ter um internamento de medicina interna e passar a ter uma resposta a doentes agudos, dando assim resposta cabal às necessidades da população extremamente envelhecida. Foi com esta redação que cerca de 2.230 cidadãos fizeram questão de fazer ouvir a sua voz. Em pouco mais de 2 semanas, conseguiu-se reunir mais de 2.000 assinaturas, o que para mim define claramente que este é, sem sombra de dúvidas, um tema suprapartidário e que, de forma natural, consegue congregar pessoas de diversos hemisférios políticos. Um bom exemplo disso mesmo é o facto de, no passado mês de março, ter tido lugar uma Assembleia Municipal de Cantanhede, onde foi aprovado por unanimidade um documento subscrito pelas 3 bancadas partidárias com assento no fórum em causa. Sabemos que esta não é a primeira petição sobre este tema a vir a esta Casa e prevemos também que não será a última. Por isso, tentarei ser o mais objetivo possível na defesa do que julgamos serem os interesses superiores dos potenciais utentes do Hospital Arcebispo João Crisóstomo. No passado dia 22 de dezembro, nesta Casa, esteve também uma delegação da qual também fiz parte, numa outra qualidade, que explicou o cenário que eu identificaria como macro desta questão. O contexto histórico, o desenvolvimento de esforços de várias índoles e até a disponibilidade para fazer parte da solução mediante a salvaguarda de algumas condições. Assim, e porque defendo que não será com modelos do passado que encontraremos soluções de futuro, vou hoje aqui tentar deixar claro quais são para nós os principais argumentos que sustentam a criação de uma consulta não programada de tratamento a agudos, a vulgarmente considerada e chamada consulta aberta no Hospital de Cantanhede. Em termos geográficos, e depois de analisada a rede de urgências da Zona Centro, as respostas existentes da tipologia de serviço de urgência básica são 8. Localizam-se, por exemplo, em Pombal, que dista 26 km de Leiria, em Tondela, que dista 25,6 km de Viseu, em Águeda, que fica a cerca de 25 km de Aveiro, São Pedro do Sul, a 25 km de Viseu, e Alcobaça, que dista 32 km de Leiria. Das 8, referi 5. Todas elas, sensivelmente, à mesma distância que separa o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Concluímos, assim, que a questão geográfica não poderá ser identificada como um constrangimento à criação da consulta não programada de atendimento a agudos no Hospital Arcebispo João Crisóstomo. Além disto, já foi anteriormente defendida a abertura da consulta não programada de tratamento a agudos no Hospital Arcebispo João Crisóstomo em várias propostas técnicas, nomeadamente na proposta do grupo de trabalho criado para a integração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra em 2017, ou uma outra proposta, em 2020, do grupo de trabalho da ARS Centro para a análise do movimento assistencial das urgências em Coimbra, entre outras. Com esta informação, conclui-se que até a vertente técnica defende que a criação de uma consulta não programada de atendimento a agudos será uma solução interessante para os potenciais utentes do Hospital Arcebispo João Crisóstomo em Cantanhede, bem como para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. São muitas as situações que o Hospital de Cantanhede permite resolver, evitando o envio de situações minor, os chamados doentes azuis e verdes, ao Serviço de Urgência do CHUC, facilitando e assegurando o acesso a cuidados de saúde, otimizando recursos, permitindo, numa análise sucinta, o atendimento de mais de 10 mil utentes por ano. Sim, os dados a que tivemos acesso dizem-nos que as pulseiras verdes e azuis, oriundas do raio de ação do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, são cerca de 10% desta tipologia de utentes que deixariam de fazer parte do universo total da urgência central do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. A estrutura e os equipamentos existem e estão disponíveis. Alguns poderão argumentar, mas custa muito dinheiro. Pasmem-se, a melhoria do acesso a cuidados de saúde de proximidade no Hospital de Cantanhede permitirá ao Serviço Nacional de Saúde reduzir os custos do atendimento dos doentes pouco urgentes da população proveniente da sua área de influência, que atualmente estão a ser referenciados para o Serviço de Urgência do CHUC. Se analisarmos a Portaria 207/2017, considerando o custo do preço por episódio de urgência polivalente no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, 112,07 €, e comparando ao preço de um episódio num serviço de urgência básico, 51 €,
facilmente concluímos que, se fossem atendidos os cerca de 10 mil utentes ano, a poupança seria de mais de 600 mil euros em igual prazo. Desta feita, penso que poderemos concluir, se bem de uma forma demasiado simplista, que a vertente financeira também não deverá ser problema para a criação de uma consulta não programada de atendimento a agudos no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede. Pois bem, se a estes argumentos acrescentarmos o facto de o raio de ação do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, considerar os concelhos de Cantanhede, Mira, Vagos, com algumas franjas da população, Monte Moro Velho, igualmente com algumas franjas de população, e Melhada, também com franjas de população, chegamos facilmente à conclusão que se trata de um universo de potenciais utentes na ordem das muitas dezenas de milhares. Este universo de utentes tem hoje uma resposta ao nível dos serviços de saúde públicos praticamente inexistente. A resposta existente ao nível dos cuidados de saúde primários não é de todo eficaz e não responde minimamente às necessidades básicas da população em causa. A existência de uma consulta de intersubstituição que carece de marcação prévia e que, quanto mais não seja por isso mesmo, não satisfaz os episódios agudos sem programação, juntamente com o facto de diversas unidades de saúde familiar existentes no Conselho não estarem devidamente equipadas, quer em termos de equipamento físico, quer em termos de recursos humanos adequados, são dois indicadores que nos mostram como a capacidade instalada no Concelho de Cantanhede ao nível dos cuidados de saúde primários não satisfaz de forma alguma as necessidades efetivas da população abrangida. Casos em que os utentes entram em contacto por via telefónica e que não obtêm qualquer tipo de resposta em tempo útil, e vamos aqui considerar tempo útil resposta no mesmo dia, são o dia-a-dia de quem necessita destas respostas. Como podem os senhores da ARS Centro e do ACES Baixo Mondego afirmar que existe uma resposta eficaz através dos cuidados de saúde primários no Concelho de Cantanhede? Afirmar que existe um mecanismo que tem como objetivo satisfazer as necessidades dos utentes desta geografia, eu até entenderia que pudesse ser dito. Agora, dizer que esse mecanismo é eficaz só pode ser interpretado como um insulto à inteligência de quem genuinamente se preocupa com este tema e com as pessoas que sofrem com este problema. Perante o exposto, gostaria de terminar deixando aqui um pequeno tópico para reflexão e um pedido a Vossas Excelências. Os partidos políticos têm de perceber que só valorizando a individualidade, seja do indivíduo, comunidade ou território, se poderá almejar concretizar soluções consolidadas e que satisfaçam efetivamente as necessidades das mesmas. Cantanhede não poderá ser exceção. Pelo que gostaríamos de sensibilizar Vossas Excelências a comprovar, através do argumentário atrás descrito, junto da Direção Executiva do SNS, do Ministério da Saúde, em suma, junto do Governo de Portugal, a real e efetiva necessidade da criação de uma consulta não programada de tratamento a agudos que funcione no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede, pelo menos das 8 da manhã à meia-noite. Esta é uma necessidade que ultrapassa em muito a discussão sobre qual o modelo organizacional ideal para esta unidade hospitalar. O modelo, para ser ideal, será sempre aquele que conseguir garantir a satisfação desta necessidade básica. Não conhecemos argumentos que rebatam esta nossa posição. Continuamos a julgar que esta será a solução correta na defesa dos interesses da população que aqui representamos. Assim, termino deixando aqui, não sei se através da senhora deputada relatora, a cada bancada uma pequena infografia com um resumo muito sucinto dos argumentos que acabei de escrever e agradecendo a vossa atenção e disponibilidade. Muito obrigado. Agradeço. Sim. Sim. E um pós-serviços também. Portanto, agradeço a exposição. Não sei se os restantes elementos querem, tem mais cerca de 1 minuto, fazer algum complemento. Sim. Com a vossa permissão, só acrescento aqui dois elementos de forma muito telegráfica. Um primeiro, reiterar esta manifesta vontade expressa pela comunidade local, que extravasa claramente as fronteiras do território da freguesia, do concelho e estendendo-se a toda a região, como foi anteriormente mencionado. E depois veio sublinhar reiteradamente também esta necessidade premente de resposta, que poderá passar seguramente por esta
resposta não programada à doença aguda de que o nosso território carece prementemente. Eram estes dois elementos que queria acrescentar, reiterando também o que foi anteriormente mencionado. Sim, aproveito para informar que, entretanto, chegou também o deputado Rui Cristina, do parlamentar do PSD. Se calhar fazer as perguntas e depois respondiam. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Cumprimento todos os peticionários da Liga de Amigos do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, na pessoa do seu primeiro peticionário, Carlos Sérgio Ramos de Oliveira Negrão, e cumprimento também todos os restantes aqui presentes. Dizer-vos que é uma honra receber-vos mais uma vez. Alguns já cá estiveram, não todos, mas esteve cá a doutora Helena Teodósio, esteve cá a enfermeira Célia, exatamente, não queria estar aqui a falhar nos nomes e, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença aqui na casa que é a Casa da Democracia. A saúde tem sido uma enorme preocupação por parte do Partido Socialista. Sabemos, e todos nós temos essa noção, de que é necessário uma grande aposta nos cuidados primários e o Governo está empenhado nisso. Tanto mais que o Sr. Ministro tem tem feito várias reuniões, nomeadamente com os enfermeiros, com os representantes dos médicos, com as organizações médicas de saúde pública, com os sindicatos, e, portanto, é um homem do terreno, anda no terreno e, portanto, anda preocupado seguramente com esta questão dos cuidados primários. Ao nível do funcionamento do Centro de Saúde, já foi aqui referido outrora, quando cá estiveram, a existência da consulta de intersubstituição. Relativamente, e ao que diz respeito ao Hospital de Cantanhede, Arcebispo João Crisóstomo também, tanto quanto é sabido, e agora até com base neste documento que o Sérgio Negrão nos fez chegar, tanto quanto é sabido, este hospital tem condições físicas, tem espaço, tem equipamento, nomeadamente tem meios complementares de diagnóstico e terapêuticas, e, portanto, esta questão que vocês aqui trazem hoje é, efetivamente, uma questão que é a criação de uma resposta não programada à doença aguda, certo? E chegada aqui, há duas questões que eu gostaria de colocar ao Sérgio, enquanto primeiro peticionário e enquanto, portanto, a apresentação que nos fez e que muito agradeço. A primeira questão é, e porque já foi aqui referido anteriormente, e por isso, e porque eu estive cá anteriormente, eu preciso realmente de uma resposta definitiva relativamente a esta questão, que é, se na sua opinião a consulta de intersubstituição dá ou não efetivamente resposta às populações. A outra é, se o Hospital de Cantanhede, Arcebispo João Crisóstomo, que, por aquilo que está aqui e por aquilo que sabemos, com todas as características que ele tem, se está pronto para dar resposta no atendimento de agudos. E é tudo, muito obrigada. Agora, o deputado João Paulo. Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente, e queria, antes de mais, agradecer o esforço cívico, porque disso se trata, em primeira instância, de quem não se limita a vir protestar ou dizer que acha mal qualquer coisa, mas que junta um conjunto de argumentos que são claros e que são, não sei se atendíveis, não é a área que eu domine diretamente, mas quer dizer, depois de ler estes papéis e de ler a petição, pelo menos é uma pergunta que tem todo sentido e que, portanto, ainda bem que tem enfim, que fazem este trabalho
de nos trazer estes problemas, porque a política sem problemas não serve para nada, ela serve sobretudo para resolver problemas. E claramente, Cantanhede, vamos lá ver, nós sabemos que não pode haver uma urgência, enfim, com todas as valências em todas as aldeias de Portugal. A gente sabe isto, todos sabemos isto nesta mesa. Não é? Mas também não podemos pôr tudo centralizado, seja em Lisboa, seja em Coimbra, que é o modelo oposto. Nem numa coisa, nem noutra, a virtude estará algures aqui no meio. Há algumas áreas vão ter que ser muito centralizadas, porque são coisas raras, vamos dizer assim, e outras têm que estar disseminadas no território. E claramente, enfim, e era isto que eu queria aqui notar, o trabalho que aqui fazem é para dizer, no fundo, uma coisa muito simples. As pessoas ficam mais bem servidas, vírgula, e fica mais barato ao Estado servir as pessoas. E este é um bom argumento em tempos de dificuldade financeira que a gente tem. Eu não digo que vivemos agora, vivemos sempre em dificuldades financeiras, mas quer dizer, é um bom argumento. Alguém vai ter que pegar neste argumento e dizer, não, estão enganados, isto é tudo de outra maneira. Então, está bem, então vamos fazer as contas. Mas se as contas que aqui estão bem feitas, eu diria, pelo menos põe a pergunta, se servimos melhor as pessoas, vírgula, e fica mais barato desta maneira, então porquê é que não se faz? Eu já tenho tido a ocasião de estar com outros peticionários, às vezes outras coisas, e algumas das petições que eu às vezes aqui vejo, em áreas que não têm nada a ver com a saúde, e que aqui ouço as pessoas, são mais petições de protesto. Nós não queremos assim, nós não gostamos assim. Ainda bem que a vossa petição dá um passo adiante, e não vem dizer que não achamos bem como está, mas vem dizer, isto pode ficar melhor e mais barato se for de outra maneira. E, portanto, da parte do PSD, todo o apoio e toda a disponibilidade para que esta questão não morra aqui, não morra numa petição, mas continue até ao dia em que eu espero que toda a gente faça bem as contas e que, pelo menos em Cantanhede, se faça algo que se calhar é possível fazer noutros pontos do país. Isto pode ser uma boa maneira de levar esta boa ideia a outros sítios do país, onde há instalações, onde há pessoas e onde fica mais barato e se serve melhor às pessoas quando não centralizamos e mantemos alguns serviços descentralizados. Portanto, muito obrigado pelo vosso esforço cívico. Dava agora a palavra ao deputado Pedro Frazão do Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, Srs. Deputados, Srs. Autarcas, Primeiro Peticionário, Sr. Vereador, muito obrigado por ter vindo e trazendo aqui hoje esta petição. Relaciono-me muito consigo porque sou também vereador na cidade de Santarém, que também se vê abraço hoje em dia com problemas no seu hospital e, portanto, cumprimento e parabenizo por ter trazido cá esta petição. Quero também muito calorosamente cumprimentar o Sr. Presidente da União de Juntas de Freguesia, o Sr. Vereador da Câmara Municipal, Dr. Pedro Cardoso, também a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Enfermeiros e todos os autarcas aqui presentes. De facto, Cantanhede não é uma aldeiazinha qualquer. Cantanhede é uma cidade com 8.000 habitantes, é um município com 14 freguesias e com quase 35.000 habitantes. Portanto, não se trata aqui de pedir um hospital em todas as aldeias, trata-se de pedir um direito que existe no município e que tem uma população bastante expressiva. E, portanto, nós no Grupo Parlamentar do Chega compreendemos perfeitamente e apoiamos a defesa que vem aqui fazer do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, o Hospital de Cantanhede, como um hospital de proximidade e de atendimento às populações, que é assim mesmo que tem que ser. Não só do Concelho de Cantanhede, mas também do Concelho de Mira. Portanto, reconhecemos a importância e a necessidade de manter a identidade e a autonomia desse hospital, garantindo que continua a atender às necessidades da comunidade local e também dos turistas que por lá passam no verão. A criação de uma resposta não programada para doenças agudas que permita o atendimento aos cidadãos a qualquer hora do dia, mas principalmente durante o dia, como foi explicado na intervenção inicial, é absolutamente crucial para garantir um acesso rápido e eficiente aos cuidados de saúde e isto também, como explicou muito bem, evitaria deslocações necessárias dos pacientes a Coimbra, especialmente nos casos de menor gravidade, retiraria pressão sobre os serviços de urgência de Coimbra e, pelo que demonstrou, traria também uma eficácia e uma eficiência financeira ao SNS.
É preciso também referir que é importante considerar que a ampliação das especialidades da consulta externa do Hospital Arcebispo João Crisóstomo. Isto permitiria que mais pessoas recebessem tratamento próximo das suas casas, sem necessidade de se deslocarem para outros centros médicos. A inclusão de um serviço de medicina interna no hospital também seria uma medida necessária para atender a toda a população local, especialmente considerando o envelhecimento da comunidade, que ficou expresso nos censos de 2021, uma vez que essa especialidade médica é fundamental para o tratamento de condições crónicas e agudas em pacientes idosos, garantindo cuidados contínuos e de qualidade. Portanto, nós concordamos em absoluto com que o Hospital Arcebispo João Crisóstomo e o Hospital de Cantanhede deva manter o seu perfil assistencial, ampliar até as suas especialidades e fornecer uma resposta abrangente às necessidades da população local. Para nós é fundamental que as autoridades competentes levem em consideração essas preocupações e garantam que a fusão com o CHUC, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, preserve uma autonomia e uma funcionalidade do hospital, garantindo cuidados de saúde e qualidade, garantindo cuidados de saúde de qualidade e acessíveis para toda a população de Cantanhede e Mira. Deixando a oportunidade para que possam responder concretamente a algumas questões, gostaria de saber qual é a vossa posição sobre este estudo que foi lançado em 2017 e que nos distribuiu, mas que até à presente data tem levantado muitas oposições na zona. Portanto, este estudo de integração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, parece que não existe de facto uma objetivação daquilo que se pode fazer. Depois também agradecer o facto de terem trazido este argumentário em 6 argumentos, dizendo que as distâncias vêm justificar a criação de uma consulta não programada, também os estudos técnicos que indicam, o raio de ação, o posto avançado do CHUC com as pulseiras verdes e azuis para doentes não urgentes que não justificariam a passagem para Coimbra, até a justificação financeira e, finalmente, as condições físicas e das instalações do hospital que já existiriam. E, portanto, neste momento gostava de vos perguntar qual é a principal preocupação em relação à fusão do Hospital Arcebispo João Crisóstomo com o CHUC, como é que essa fusão afetará o atendimento e a qualidade dos cuidados de saúde oferecidos às populações de Cantanhede e de Mira, quais são as necessidades específicas da comunidade local que o Hospital Arcebispo João Crisóstomo atende atualmente, qual é a importância de ter uma resposta não programada para a doença aguda no Hospital Arcebispo João Crisóstomo, como é que isso beneficia os doentes da região. Relativamente também à ampliação das especialidades de consulta externa no Hospital João Crisóstomo, quais as especialidades que seriam mais benéficas para a comunidade local, além da medicina interna? O serviço de internamento é essencial para atender à população envelhecida da região. A nosso ver, como é que a fusão afetará esta disponibilidade de serviço? E, finalmente, que medidas devem ser tomadas, em primeiro lugar, para garantir que o Hospital Arcebispo João Crisóstomo continue a atender às necessidades da população local, mesmo após a fusão? Muito obrigado. Sim, eu agradeço. Eu queria apenas aqui colocar 2 questões, se me é permitido. Portanto, o motivo desta petição hoje, e de acordo com o que estávamos aqui no texto da petição, tinha sobretudo a ver com o processo de fusão do Hospital João Crisóstomo com o CHUC. Uma das partes... Eu peço desculpa, só uma ligeira correção. O texto incide fundamentalmente na questão da abertura da consulta aberta. Sim, na consulta de tratamento não programado de tratamento agudo. A fusão é um tema, aliás, como eu tive o cuidado de falar aqui na minha intervenção, independentemente do modelo que for decidido, o que é para nós fundamental é que esse modelo só será um modelo ideal se incluir a questão da consulta aberta. Mas portanto, a questão da fusão para nós é um bocadinho, neste contexto desta audição, um bocadinho lateral. Portanto, só para deixar isso claro. Ok. Por um lado, a questão da fusão e temos, por outro lado, a questão da consulta aberta. Em relação à questão da consulta aberta, tanto quanto eu me recordo, mas gostava que me esclarecessem, teria havido um protocolo assinado ainda no tempo em que era Presidente da Câmara o Dr. João Moura, portanto, atual Presidente da Assembleia Municipal,
que garantia à população de Cantanhede a existência dessa mesma consulta aberta a funcionar no Hospital João Crisóstomo. Consulta essa que surge, acordo esse que foi celebrado na sequência de uma intenção do Governo de então de fechar aquilo que nós denominávamos os CHAPs, ou as urgências nos vários sítios, e que na altura Cantanhede atendeu à pertinência de alguns argumentos, exigindo, contudo, que continuassem a ter uma consulta aberta, a funcionar num hospital com todas as condições, que era o Hospital João Crisóstomo, com todas as condições, e neste horário, que ainda aqui referiram há bocadinho, que era das 8 às 24 horas. Portanto, era só para recordar-se de facto, era assim, situação que, tanto quanto me recordo, funcionou durante algum tempo, e há algum tempo, e esta parte deixou de funcionar. Portanto, era para confirmar essa situação, e a segunda era se, em relação, quer a uma das situações, a questão da fusão, quer em relação ao encerramento dessa consulta nos moldes em que ela funcionava, se têm reunido com a Administração Regional de Saúde do Centro, se têm reunido com o Governo e quais têm sido as respostas que vos têm sido dadas. Depois, em relação ao processo de fusão, o Grupo Parlamentar do PSD fez uma questão ao Governo sobre esse assunto, à qual foi dada uma resposta que eu tive o cuidado de enviar para o município de Cantanhede, pelo que gostava também que fizessem um comentário sobre o assunto, dado que nesse texto que foi enviado por parte do Governo, é dito que o município foi envolvido e que existia um estudo que concluía que as condições iriam melhorar. Portanto, gostávamos de saber se, de facto, se existir a fusão, e como disse aqui o primeiro subscritor, o Dr. Carlos Sérgio, para nós o que importa, na minha perspectiva, é que funcione melhor para as pessoas. Portanto, se de acordo com esse estudo que vos facultaram, e se vos facultaram, se de facto vai existir uma melhoria dos serviços para as pessoas na sequência dessa eventual fusão. Pronto. Portanto, têm 10 minutos para responderem. Poderei começar então as respostas, calhar eu seguiria, depois passaria aqui a palavra, até porque há aqui uma questão que eu faço questão. Há uma questão que eu faço questão. Dou primeiro ao primeiro peticionário e depois dou exatamente à doutora Helena, Presidente da Câmara. Muito objetivamente e o mais simples possível em termos de resposta. Sra. Deputada Raquel Ferreira, no que diz respeito à questão do atendimento de agudos e à consulta de intersubstituição, tenho a esclarecer o seguinte. Que existe a figura e existe efetivamente uma consulta de intersubstituição, ninguém pode dizer que não. Aqui a questão que se coloca é o grau de eficácia dessa figura ou dessa ferramenta que existe para satisfazer as necessidades da população. E aí é que começamos a ter problemas sérios. Porque não é possível, basta pensarmos só desta forma, o próprio nome que nós defendemos, que é a criação de uma consulta não programada para tratamento a agudos, se a compararmos com uma consulta de intersubstituição que prevê e impõe ou necessita de uma marcação prévia, quanto mais não seja por este conceito, percebemos claramente que a satisfação fica muito longe daquilo que é o desejado. Portanto, no que diz respeito à consulta de intersubstituição, eu prefiro dizer até que ela não existe em termos de solução para os problemas que existem. Quanto à questão das condições do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, certamente saberá, mas houve de facto aqui houve um forte investimento nos últimos tempos no que diz respeito ao melhoramento, à melhoria das condições ao nível dos exames complementares de diagnóstico. Temos também informação que de facto ao nível das condições físicas do bloco operatório também foram bastante melhoradas. O hospital em si, em termos físicos, tem feito um forte esforço para se equipar devidamente para esses desafios e não tenho qualquer tipo de problema e, aliás, se tivermos um bocadinho mais de atenção, basta também estarmos um bocadinho mais atentos e percebemos que até os prémios internacionais assim nos indicam, dos quais eu destaco os prémios do International Hospital Federation e do Institute for Healthcare Improvement, que demonstram que o hospital está, de facto, no caminho certo e, na nossa perspectiva, tem as condições necessárias para, além de tudo o que já tem vindo a fazer, aceitar e abraçar a questão da consulta aberta ou da consulta não programada de tratamento a agudos. Sr. Deputado Barbosa de Melo, agradeço e registro
honesto e sinceramente o apoio, neste caso do Partido Social Democrata, em relação a esta petição, e aproveito também a título particular por agradecer as simpáticas palavras que me endereçou. Sr. Deputado Pedro Frazão, foram muitas perguntas, eu vou tentar explicar de uma forma o mais simples possível. Como já disse, o objeto desta petição, objetivamente falando, é a questão da consulta aberta, não é a questão do processo de fusão. Portanto, eu a essas questões que me colocou, vai-me desculpar e vai compreender, não vou responder, porque não, é como lhe digo, o modelo ideal para mim terá que ser, seja ele qual for, um que contemple a criação de uma consulta não programada. Portanto, seja através de uma fusão, seja através de uma LDS, seja através de um EPE, seja o que for, tem é que considerar isso. Portanto, agradecer as suas perguntas e, de facto, pronto, acho que na minha intervenção fui suficientemente claro e com a resposta que dei aqui à Sra. Deputada. Relativamente, e agora para passar a palavra, porque acho que faz todo sentido, às preocupações da Sra. Deputada Relatora, eu iria passar a palavra à Sra. Doutora Presidente Helena Teodósio e, eventualmente, também ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Moura, porquê? Porque, como eu disse também na minha intervenção no dia 22, esteve cá uma delegação que fez esse contexto histórico e as pessoas indicadas para fazer essa resenha são estas duas pessoas, porque de facto têm sentido na pele as dificuldades de gerir este processo. Portanto, eu passaria a palavra. Doutora Helena Teodósio. Muito boa tarde a todos, Sra. Deputada Relatora e a todos os seus deputados aqui presentes. Estamos cá mais uma vez. E estamos cá mais uma vez num contexto que eu acho que é importante quem está na vida autárquica, neste caso política. É que trazemos de Cantanhede uma questão em que temos unanimidade no Executivo da Câmara e na Assembleia Municipal, entre o PSD, o PS e o Chega. E isto acho que é um indicador muito positivo que o Governo deve ter em linha de conta, porque não estamos aqui a partidarizar nenhuma luta pessoal, estamos aqui a lutar exatamente por aquilo que as populações pretendem e querem. O Sr. Vereador, neste caso, noutra função aqui, já apresentou e escalpelizou todas as questões. Eu só acrescentava que não podemos descurar a situação de Cantanhede, além das que já foram referidas. Temos 4 zonas industriais, com muita gente que vem de fora. Temos vários agrupamentos de escolas, com alunos, já alguns também vêm de escolas. Temos uma escola técnica opcional de Cantanhede. Temos ensino, neste momento, um protocolo com o Politécnico de Coimbra. Temos o Biocanto, com 400 investigadores. Temos muita gente que, não residindo lá, no seu dia-a-dia, também está lá e também necessita destes serviços. E, portanto, os números que são focados para Cantanhede, para Mira, para Montemor, e por vezes um bocadinho para a Amelhada, embora a Amelhada tenha um hospital privado, também podem vir a usufruir desta situação. Nós estamos aqui para falar da consulta aberta / urgência, mas ela também não foge, como já foi referido, da questão da integração. E nós enviámos para todos os grupos parlamentares da Assembleia a nossa indicação, a nossa enquanto Executivo e a nossa enquanto Assembleia Municipal, das tomadas de posição que foram tidas nem Cantanhede sobre esta temática. E, portanto, os seus deputados têm essa oportunidade. Já recebemos a resposta do Partido Comunista Português, que ainda ontem foi à reunião de Câmara. E já agora, para vos dizer que o projeto que nos chegou do SNS, do Conselho Executivo, foi debatido em reunião de Câmara exaustivamente, e estamos aqui 4 pessoas do Executivo, exaustivamente, em que estivemos a fazer uma análise técnica ponto por ponto, em que é apresentado a situação atual do Hospital de Cantanhede, do Hospital da região, que é o Revisco Pais, e do CHUC, que curiosamente, seja Cantanhede, seja o Revisco Pais, ao nível financeiro está bem, os do CHUC não estaria. Como sabem também, os 2 de Cantanhede são SPAs neste momento e o CHUC é um EPE. Não percebemos porque é que também não são transformados em EPS. Isso também nunca nos foi transmitido. Qual é a razão de não poder haver essa forma mais facilitadora na gestão, que era transformar os hospitais de Cantanhede em EPS e não os deixar como SPAs. O que nós falámos, o Dr. Carlos Sérgio Negrão já o disse também, nós lançámos várias questões, e vou já falar da parte da consulta aberta, porque ela está também no mesmo processo. Nós falámos de várias situações relativamente aos 2 hospitais. Naturalmente que não gostaríamos de perder alguma autonomia que os 2 hospitais têm. Os funcionários andam muito apreensivos sobre a questão laboral. Gostaríamos que cada vez mais o Hospital Revisco Pais fosse mais consolidado em termos da região e fosse, como é, um excelente hospital de reabilitação, mas com potencialidades para inúmeras áreas que ainda pode ter, e relativamente a Cantanhede, também aumentar.
aumentar o número de especialidades, aumentar o número de possibilidades de ambulatório, em termos de intervenções que o hospital está perfeitamente preparado, termos de internamento ao nível da medicina interna, que temos também instalações próprias para isso, e numa reunião que tivemos, eu e a Sra. Vereadora da Saúde, com o Sr. Diretor Executivo do SNS, antes do estudo surgir, e agora faço aqui um parênteses sobre aquela questão que a Sra. Deputada Fátima Ramos colocou e que já tinha sido falado nesta Assembleia também, quando nós verificamos e recebemos um ofício do SNS a dizer que dar como definitivo que os hospitais de Cantanhede iam ser integrados no SUC e depois a dizer também que a autarquia iria ser consultada. O facto é dado como consumado, mas diz-se que ia ser consultada. Não percebo estes timings. E foi nesse seguimento que depois solicitámos uma reunião ao Sr. Presidente, fomos muito bem recebidos no Porto, evidentemente, com a equipa que tinha, e dissemos as nossas opiniões relativamente ao que se estava a passar. E não sabendo muito bem, e era isso que nós pretendíamos saber, o efeito que essa integração traz para a gestão de cada um dos hospitais, dissemos que algo que era extremamente importante era que se retomasse o que foi deixado de cair relativamente à questão da consulta aberta / urgência. Ora, entretanto, não fomos chamados para mais nenhuma reunião, nem de nenhum hospital, nem, enfim, desta equipa de trabalho, e foi-nos remetido, a nós, Câmara Municipal, o documento final. E no documento final vinham várias situações que podem ser consideradas positivas, nomeadamente o aumento das especialidades, o aumento, essa questão que eu agora referi da medicina interna e das camas que podiam ser acrescentadas, do ambulatório, tudo isso era aumentado, de algumas áreas no Revisco Pais que também irão ser melhoradas. Relativamente à consulta aberta, dizia o estudo que seria algo que iria ser analisado depois da integração. Isto não pode ser feito desta maneira. Nós não podemos estar a aceitar um documento de trabalho quando nos diz que isto depois fica ao critério da gestão do SUC, saber se faz ou não faz esta mesma reabertura da consulta aberta. E já que estamos a falar da reabertura, e está aqui uma pessoa que assinou, eu acho que enquanto se está, isto tem a ver também com a credibilidade que nós, enquanto pessoas que estamos nas autarquias, numa Assembleia da República ou num Governo, temos que dar perante os munícipes ou perante o povo português. Quer dizer, mas não vale nada um documento assinado entre um Ministro e um Presidente de Câmara? Isso neste momento deixou de valer. Quer dizer, de antes, e em muitos locais, a palavra ainda tem valor e deve ter valor. Mas neste caso já não é só a palavra. Neste caso é um documento entre duas entidades que deviam ser respeitadas. O que é que acontece durante o período Covid, em que as coisas estiveram muito mais controladas e fechadas em alguma situação, foi a forma de, sem haver uma única comunicação, não houve da ARS, não houve do ACES, não houve do Centro de Saúde, não houve do Hospital, não houve do Governo, fecharam completamente a consulta aberta em Cantanhede. E o protocolo era muito claro. Era uma consulta que ia substituir uma urgência, mas que funcionava das 8 às 24 e era acompanhada dos meios auxiliares, os GMCDTs, dos meios auxiliares de diagnóstico. Neste momento, e só para concretizar algo que a Sra. Deputada também colocou, esta consulta de intersubstituição é um prolongamento de horário, única e exclusivamente, muitas vezes até às 8 ou acrescentaram ao sábado e domingo até às 6 da tarde. Mas se um doente for lá que necessite de uma análise, não pode, porque essas estão no hospital do outro lado. Esta nem sequer funciona fisicamente no espaço onde funcionava. E, portanto, o que está aqui em causa é algo que é urgente que Cantanhede volta a ter, Cantanhede e a região, mas o que é urgente também, e volto a repetir, é que haja credibilidade naquilo que as instituições e as entidades assumem e assinam. Isto não pode ser, nós não estamos a pedir para Cantanhede uma coisa que não temos. Nós estamos a dizer que tem que haver honestidade na forma como se fazem este tipo de acordos. Porque senão, o que é que as pessoas pensam? Não vale a pena, não há que acreditar em nada. E numa situação em que nós estamos, nós temos cada vez mais de dar credibilidade às instituições. Então, apesar de já temos passado mais um. O Sr. Presidente da Assembleia. Muito boa tarde. Eu vou ser muito telegráfico, muito rápido.
Cumprimento a deputada Fátima Ramos, senhores deputados, e dizendo o seguinte, não vou repetir em relação àquilo que as duas petições acabam por refletir e se complementam muito bem. Não vou repetir aquilo que foi dito já anteriormente, no domínio público, mas também na Assembleia da República, quando da apresentação e discussão daquilo que foi a petição que foi colocada e que veio ao Parlamento. Gostaria apenas de dizer o seguinte, tudo aquilo que foi dito, obviamente, que é muito difícil rebater, todos temos perfeita consciência do que é hoje esta situação da consulta aberta de Cantanhede. Já há muitos anos que o município vem reivindicando a questão da consulta aberta. Nós podemos discutir este assunto, obviamente, dos cuidados primários à população, mas o problema da consulta aberta tem a ver com uma ruptura, como diz a Sra. Presidente, unilateral por parte do Ministério da Saúde, e isto não se faz. Eu só diria o seguinte, depois de tudo o que foi dito, de um assunto que é tão antigo, depois daquilo que o Carlos Negrão hoje apresentou nesta petição, em que, através de um documento bem elaborado tecnicamente, e como se disse o deputado João Paulo Barbosa de Melo, no fundo nós não estamos aqui a reivindicar por reivindicar. Os documentos têm uma sustentação técnica e penso que é muito difícil rebater o que está ali. Por isso tudo, e vou concluir, eu acho que este não é o momento de continuarmos a discutir isto. Tem que haver uma consequência, tem que haver uma sequência daquilo que são estas duas petições. Às perguntas que foram direcionadas pela deputada Raquel ao Carlos Negrão, ele respondeu e muito bem, não só na questão da consulta de intersubstituição, mas também se o Hospital Arcebispo João Crisóstomo está em condições de responder. Claro que está. Ainda no tempo em que o Ministro da Saúde, com quem eu fiz a assinatura do protocolo através do então Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, o professor Fernando Regateiro, tinha acabado de haver um grande investimento no Hospital de Cantanhede. E, portanto, tudo aquilo que são recursos do erário público foram colocados ali, com certeza, com uma visão e uma missão que aquele hospital tinha para aquela região e continua a ter. Dito isto, e todos nós concordamos, a minha pergunta é que nós, neste momento, temos que ser consequentes. E o ser consequentes é questionar diretamente porque é que isto está a acontecer. E, portanto, das quatro, uma ou todas elas. Ou estamos a falar no ACES, no Agrupamento de Complementares de Saúde do Baixo Mondego, o Agrupamento de Centros de Saúde, ou estamos a falar na ARS, e sabemos quais têm sido estas posições refletidas até das reuniões que a Sra. Presidente tem tido, e, portanto, há uma completa oposição em relação àquilo que são as pretensões. E, neste momento, isto tem uma dimensão política. Se isto é corroborado pelo Sr. Presidente da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, professor Fernando Araújo, não sei, mas das reuniões que houve e do testemunho que a Sra. Presidente dá, parece muito claro que não há um respaldo, não há uma consequência daquilo que tem sido devidamente fundamentado, e estou-me a repetir, destas duas petições, e, finalmente, no Ministério da Saúde. E, portanto, nós não podemos continuar desta forma e, portanto, eu só apelo que haja bom senso, no momento em que há unanimidade das bancadas que estão presentes no Executivo e na Assembleia Municipal, torna-se cada vez mais difícil defender o indefensável. Não vale a pena defender tecnicamente aquilo que tem, até para o Serviço Nacional de Saúde, no fundo para todos os portugueses e para o erário público, aquilo que seria, em termos económicos, a vantagem que tínhamos de reabrir a consulta aberta, e eu neste momento nem falo na questão da integração ou não, mas seja qual for o modelo futuro para o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, nós somos unânimes em que a consulta aberta ou uma resposta não programada a consultas de agudos tem que existir. E, portanto, senhores deputados, senhora deputada relatora, este é o momento de agir e questionar diretamente, porque não é possível continuar nisto. E eu digo aqui, na Assembleia da República, como Presidente da Assembleia Municipal, se até 25 de julho esta situação, não encara isto como uma ameaça, mas se até 25 de julho esta situação não estiver resolvida, que é o dia do feriado municipal de Cantanhede, a minha proposta será levar isto às instâncias judiciais. Não é possível romper unilateralmente um protocolo entre duas instituições públicas sem dizer absolutamente nada e unilateralmente. Isto é impensável num país que vive numa Europa comunitária e que se quer desenvolvido. Disse. Então, serei muito breve. Senhores deputados, eu sou colaborador do hospital, já lá estou desde 2001 e penso que há algumas perguntas que ainda não foram devidamente, mas obviamente por desconhecimento de causa. Nós, enfermeiros, médicos auxiliares, aos centros operacionais, nós, estrutura física,
por todas estas intervenções que foram feitas no passado, e no passado até muito recente, leia-se dezembro e janeiro deste ano, já, estamos preparados, porque já os tivemos até 2007, para dar uma resposta cabal à nossa população e à vasta população, como foi dita. Estamos porque temos equipamentos e temos, modéstia à parte, profissionais que trabalhavam, inclusive eu, Francisco Girão, trabalhava na urgência. Medicina interna já existiu em Cantanhede. Antes da pandemia nós tínhamos 7 camas que existiram durante um período de 1 ano, drenando os utentes da Figueira da Foz e de Coimbra, em que nós, em tempo útil, conseguimos resolver também, de forma até, se me permitem o adjetivo, cabalmente, as situações agudas. Para dizer, quando perguntava o que é que nós propomos, nós propomos a todas o máximo de especialidades médicas e cirúrgicas. Temos um bloco operatório que diria que dá resposta às necessidades, as tais situações, e vou ser muito breve. Os senhores enfermeiros dos centros de saúde estão tão bem ou melhor preparados que eu para aquilo que se destina, que é cuidados de saúde primários, não tão capazes de dar resposta a situações de complexidade média. Não estamos a falar de problemas de complexidade extrema, onde as situações são altamente diferenciadas. Não, nós queremos as situações que os senhores enfermeiros e médicos dos centros de saúde não conseguem resolver. E depois permitiria-me dizer que nós, população, queremos ter essencialmente uma sensação de segurança. Sensação de segurança. E essa sensação de segurança só pode ser dada se nós tivermos realmente hospitais, farmácias, escolas, bons transportes públicos. Portanto, eu também, obviamente que eu sou colaborador, mas também moro em Cantanhede, sou munícipe. Portanto, o que eu quero é que a minha família e eu e os meus amigos e todos os demais tenham sensação de segurança. E nós estamos capazes de transmitir essa sensação de segurança se as entidades que têm esse dever nos proporcionarem esse nosso desidrato. Muito obrigado. Pronto, Senhora Deputada Relatora, queria só pedir a palavra, por favor. Queria pedir a distribuição do nosso projeto de resolução número 450/15/1, que deu entrada nesta Assembleia da República no dia 9 de fevereiro de 2023, cujo título é Pela reabertura da urgência especializada, consulta aberta em Cantanhede. Tem uma vasta disposição de motivos, que os senhores poderão ler, mas que acaba com a seguinte frase: sejam tomadas todas as diligências necessárias e com caráter de urgência para que seja reaberta a urgência especializada ou consulta aberta em Cantanhede, cumprindo assim o protocolo assinado entre o Ministério da Saúde e o município. Este projeto de resolução já deu entrada na Assembleia da República, pelas mãos, assinado por mim e pelos deputados do Partido Chega, e, portanto, pedia que as forças políticas que estão representadas no vosso Executivo, na vossa idealidade, sejam concordantes com o voto aqui na Assembleia da República, porque ele brevemente irá à votação nesta Casa e, portanto, era bom que as mesmas forças políticas que vêm aqui pedir certas coisas, depois também votem concordantemente nos projetos de resolução que são apresentados. Muito obrigado. Nós também vamos pedir aqui aos serviços para vos enviar as perguntas e as respostas que foram dadas pelo Governo em relação a estas matérias e que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, estava por encerrada a reunião, se não se importam, por causa da hora do plenário.